Kamito é um idiota de um neurônio que de alguma forma se tornou o espadachim mais forte do mundo. Um dia, ele decide se transferir para uma escola só de meninas em uma missão secreta para vencer o torneio de espadas. No entanto, seus planos começam a mudar quando ele conhece diferentes garotas com todos os tamanhos de trama que querem fazer o bumbei com ele. Tudo começa quando ele vê uma garota chamada Claire uma manhã tomando banho ao ar livre. Ela fica envergonhada, mas ele diz para ela não se surpreender porque ele não tem interesse em olhar para os corpos de meninas pequenas. Isso a deixa ainda mais envergonhada, e ela diz que em breve terá uma carteira de motorista. Mas ele responde que é inacreditável porque alguém tão velho não deveria ter melões tão pequenos. Ela fica com raiva e o chama de pervertido culto, enquanto começa imediatamente a invocar sua brisa elemental, o que choca Kamito ao descobrir que ela é uma elementalista espiritual. Ela invoca um chicote de fogo e tenta queimá-lo como um churrasco, mas ele consegue desviar de seus ataques. Ela acerta uma árvore no processo, derrubando-a sobre si mesma sem perceber, mas Kamito rapidamente pula para salvá-la. Nesse momento, ela percebe que ele está segurando seu fan bag, e imediatamente o chicoteia até ele desmaiar. Ele logo acorda e ela pergunta o que diabos ele achava que estava fazendo fingindo salvá-la só para segurar seu melon. No entanto, ele diz a ela que deve ser inexperiente com homens para estar naquela posição onde ele pode ver sua pêssego em alta resolução. Ela fica envergonhada e ele rapidamente se levanta para dizer a ela para não chorar, levando-a a perguntar o que ele está fazendo por aqui se afirma não ser um canalha. Ele traz uma carta com brasão e diz a ela que foi chamado por Greyworth, que Claire imediatamente reconhece como a diretora da sua academia. Ela pergunta por que a diretora chamaria um homem para uma academia só de garotas, mas ele diz para ela perguntar à velha, não a ele. Ele então pergunta o que ela veio fazer na floresta, ao que ela responde que veio fazer uma purificação em preparação para a formação de um contrato espiritual. Eles se dirigem a um local onde Claire diz que a lendária espada sagrada chamada Demon Slayer está consagrada. Kamito a reconhece instantaneamente como a espada que derrotou o Senhor dos Demônios Salomão, e Claire revela que ninguém na escola conseguiu fazer um contrato com ela desde a fundação da escola. Ela acrescenta que, embora este espírito não seja o verdadeiro, é sem dúvida um espírito poderoso, o que leva Kamito a perguntar por que ela deseja outro espírito quando já está contratada com o espírito do fogo. Ela responde que, embora o espírito do fogo, Scarlet, seja sua parceira preciosa, ela quer mais poder como Kaguya. Kamito pergunta a ela se sabe o que está fazendo, explicando que espíritos selados são realmente perigosos e que não se importam em eliminar seu próprio elementalista se tiverem a chance. Mas Claire responde que tem um objetivo e precisa de mais poder para alcançá-lo. Ela quebra a barreira e entra enquanto Kamito a segue. Ela avisa que não será responsável por ele, mas ele responde que não acha que precisa se preocupar, já que ela está tão confiante em domar o espírito. Logo chegam à câmara interna onde está a espada e Claire avança para libertar o espírito. Ela agarra Paco com a espada presa e faz algumas invocações antes de retirá-la. Justo quando fica animada por domá-la, a espada se quebra e uma luz intensa explode, quase a enviando ao Nirvana, mas Kamito a salva. O espírito selado emerge e imediatamente começa a persegui-los. Kamito diz a ela que precisam escapar imediatamente antes que o espírito acorde de seu sono, mas Claire não se move e invoca a verdadeira forma de Scarlet para lutar. Os dois espíritos começam a lutar, e após algumas trocas, o espírito da espada derrota Scarlet, deixando Claire triste. O espírito selado quase ressecai Claire no processo, mas Kamito o impede com a mão nua. E vendo que o espírito agora despertou, ele decide tentar domá-lo também. Ele acorda alguns momentos depois e percebe que conseguiu formar um contrato com o espírito. Claire imediatamente o confronta, perguntando como ele foi capaz de formar um contrato espiritual, já que apenas princesas do santuário na academia deveriam ser capazes de fazê-lo. Enquanto isso, Kamito raciocina que há apenas um homem na história que formou contratos espirituais, o Senhor Demônio Salomão, e com seu poder, ele trouxe caos ao mundo. Claire interrompe seus pensamentos, dizendo que, já que ele não quer responder, terá que assumir a responsabilidade por roubar o espírito dela, formando um contrato com ela. Ela o amarra com seu chicote e o leva para sua escola porque ele se recusa a se tornar seu espírito contratado. No entanto, enquanto ela continua andando, ele de repente escapa e entra na academia com todas as garotas olhando para ele como se ele tivesse cocô no rosto. Quando ele se aproxima da porta do escritório de Greyworth, ele de repente ouve a discussão entre ela e uma garota chamada Alice, que não consegue se entender como a diretora vai receber um homem na academia. A garota de repente nota alguém na porta e chuta a porta contra o rosto dele antes de pular em cima dele. No entanto, ela fica envergonhada e rapidamente se levanta quando percebe que é um homem. Ela o chama de pervertido, mas ele se defende dizendo que foi ela quem ficou em uma posição de cowgirl com ele. Ela promete colher a cabeça grande dele, mas Greyworth diz para ela acalmar os nervos. Kamito então chama Greyworth de bruxa, o que deixa Alice ainda mais irritada, mas a diretora a acalma. Mais tarde, em seu escritório, Greyworth nota o emblema na mão dele e pergunta se ele formou um contrato espiritual, e ele responde que simplesmente aconteceu. Ele pergunta se ela está falando sério sobre o que escreveu na carta, e ela responde que sim. Ela diz a ele que o espírito contratado dele está vivo, e ele pergunta onde está Ratchet, mas ela responde que é informação confidencial. Ele diz que sabe que ela não é nada além de má e pergunta o que ela realmente está planejando, e ela diz que está transferindo-o para a academia.
Em seguida, enquanto Alice relutantemente o mostra pela escola, Claire de repente o vê e o puxa para o chão com seu chicote, perguntando o que diabos ele está fazendo com Alice. Ele diz que ela estava mostrando a escola para ele, e quando Claire pergunta por quê, ele revela que agora foi transferido para essa escola, chocando-a. Ela se pergunta como isso é possível, já que ele é um garoto, e ele pergunta se ela estava cega quando ele domou um espírito antes, o que significa que ele é um elementalista masculino. Ela o acusa de roubar o espírito dela, e diz que ele tem que formar um contrato com ela. Ele começa a provocá-la, dizendo que a única maneira de formar um contrato é beijando-a, fazendo o sangue subir imediatamente à cabeça dela, mas uma garota chamada Freya os interrompe. Na aula, Bro é apresentado a toda a turma, mas Claire e uma garota com balões enormes chamada Rinslet logo começam a brigar para tê-lo como escravo. Nesse momento, uma garota boba vem correndo em direção a eles apenas para escorregar, e sendo um cavalheiro, ele pula para salvá-la, apenas para ela cair sobre ele com seus melões na boca dele, causando caos na classe. Mais tarde naquela noite, enquanto ele descansa no estábulo fornecido para ele, ele se lembra de Greyworth dizendo que a dança das lâminas acontece em 2 meses, e como ele tem que participar e vencer. Ele disse a ela que já havia jurado não participar novamente, mas ela disse que ele não tinha escolha, porque a dançarina de lâminas mais forte, Rin Ashbel, estava de volta e traria um espírito sombrio com a aparência de uma garota. Ele é o único que pode lutar contra ela, o que o chocou. Enquanto isso, na academia, Claire considera conseguir alguma comida para Kamito, já que ele é seu espírito contratado, afinal. E a caminho do estábulo dele, ela ouve 2 garotas discutindo uma cerimônia de contratação que se aproxima, na qual uma delas comenta que, se vencerem, terão um espírito militar para contratar. Ao mesmo tempo, Kamito pensa na conversa que teve com Freya, onde ela lhe perguntou pelo que ele está lutando no torneio de dança das lâminas, já que a maioria das princesas Santuário luta pelo país que honram. Kamito respondeu que não sabia, pois veio aqui porque lhe pediram. Ela ficou desapontada com a resposta dele e foi embora depois de mostrar o caminho para a cafeteria. No entanto, ele percebeu que o lugar não era para fracassados como ele. Enquanto ele se pergunta se vai dormir com fome esta noite, Rinslet lhe traz um prato de sopa, surpreendendo-o, mas ele a afasta quando ela impõe a condição de que ele tem que ser seu escravo para tê-la. No entanto, ele a deixa entrar após implorar, e ela lhe oferece uma posição como seu mordomo em vez disso, mas ele diz que preferiria beber Prime a ser seu mordomo. Enquanto ela sai, ele diz que pode ser amigo dela se ela quiser, o que a faz corar um pouco, e ela sai apenas para encontrar Claire, que a confronta por trazer comida para o espírito contratado dele sem permissão. Isso leva a uma troca de provocações e Rinslet fica irritada, então ela opta pela violência ao invocar seu espírito demoníaco de gelo chamado Fenrir. Mesmo sendo um lobo, Claire o chama zombeteiramente de cachorro, deixando Rinslet ainda mais irritada porque ela não pode permitir que uma bufona feia e sem peito insulte sua família. Claire também fica brava porque foi comparada a uma prancha de surf. Então, ela invoca Scarlet e ambas começam a lutar com seus espíritos contratados. Scarlet incendeia o estábulo de Kamito no processo, chocando-os, mas Rinslet se oferece para ajudar. Ela lança flecha congelante e atira apenas para destruir todo o apartamento num piscar de olhos. Alice chega com sua assistência naquele momento, e quase culpa Kamito por destruir o prédio que ela lhe deu, mas ele rapidamente desvia para os 2 idiotas. Nesse momento, os assistentes de Alice os ridicularizam, com um chamando Claire de irmã mais nova de uma traidora, irritando-a. Alice diz a eles que serão denunciados às autoridades e terão que cumprir punição. Ela então se vira para sair, mas Claire de repente a chama e desafia ela e suas assistentes para um duelo, dizendo que não pode aceitar um insulto à sua irmã. Rinslet se junta a ela e Alice concorda, mas de alguma forma envolve Kamito na luta. Em seguida, Claire leva Kamito para o quarto dela, que parece uma casa de lixo. Ela ordena que Scarlet comece a limpeza, e enquanto isso Kamito pergunta se não é errado ter um rapaz no quarto de uma garota, mas ela responde que não é um problema, já que ele é seu espírito contratado de qualquer forma. Ele logo começa a verificar as coleções de livros dela, deixando-a envergonhada. Nesse momento, ele encontra a calcinha dela ao lado dele, e o idiota rapidamente a esconde no bolso. Ele pergunta sobre a colega de quarto dela, e ela diz que é uma solitária miserável com quem ninguém quer ficar. Ele também pergunta sobre os companheiros de equipe dela na dança das lâminas elementais, já que são necessários 5 elementalistas para formar uma equipe. Mas ela se gaba de que é mais do que capaz de lidar com isso sozinha. Ela acrescenta que tudo o que precisa é de um espírito poderoso, e diz a ele que vai mostrar do que é capaz como seu espírito contratado. Enquanto isso, Kamito está mais preocupado com sua barriga no momento porque está tão faminto quanto um cachorro esfomeado. No entanto, a garota mimada oferece a ele algumas comidas enlatadas para comer, surpreendendo-o. Ela afirma que gosta de comida enlatada, mas Bro diz pra ela parar de mentir e aceitar que não sabe cozinhar. Ela vai imediatamente para o banheiro e enquanto toma banho, Kamito libera seu Gordon Ramsay interior. Enquanto isso, um espírito da água de repente envolve Claire e começa a brincar com seus pequenos pontos, fazendo-a gritar. Kamito vai imediatamente até lá e rapidamente a salva. Ele então, inconscientemente, entrega a ela as calcinhas do bolso, e ao vê-las, ela ameaça queimá-lo até as cinzas. Alguns minutos depois, eles se reúnem no refeitório para comer a refeição que Kamito preparou. Kamito de repente pergunta a ela por que está atrás de um espírito tão forte, e ela decide contar a verdade. Ela mostra a ele um pingente que contém o brasão da casa Elstein, uma das famílias ilustres do país. No entanto, tudo terminou há 4 anos. Kamito imediatamente percebe que Claire é a irmã mais nova de Ruby Elstein, conhecida como a Rainha da Calamidade. Claire revela que quer vê-la novamente e saber exatamente o que aconteceu, e é por isso que ela precisa se tornar mais forte.
Para contexto, a Rainha da Calamidade foi a princesa dos espíritos que trouxe um desastre sem igual ao Império de Ordezia. A caminho do local do duelo, Kamito raciocina que não é tão diferente dela, porque também tem tentado se reunir com alguém importante para ele. Claire começa a falar sobre Ren Ashbel, que é rumorada para participar na próxima Dança das Lâminas. Ela lhe diz que assistiu à sua luta na última Dança das Lâminas, e desde então desejou ser como ela. Ela também narra como Ren ajudou a limpar a bagunça que sua irmã causou, e isso a faz sentir-se em dívida com ela. Logo chegam ao local, e Rinslet pergunta por que ela está atrasada. Claire responde que foi detida por um espírito da água. Enquanto isso, Kamito fica surpreso que apenas Claire tenha experimentado isso, o que significa que não é o que ele pensa que foi. Alice e sua equipe aparecem de repente, e a luta logo começa com todos invocando seus contratos espirituais. Kamito libera a essência elemental do espírito da espada, surpreendendo a todos, mas ele mente dizendo que faz 3 anos desde que usou um contrato espiritual, então está um pouco enferrujado, embora tenha um contrato diferente que ninguém conhece. Após algumas cenas de correria por ambas as partes, Kamito lança um ataque em Alice, mas seu AF é destruído mais facilmente do que clicar no botão de inscrever-se. Alice o ridiculariza e invoca seu próprio AF elemental também. Mas antes que ela possa lançar qualquer ataque, Kamito de repente nota uma mudança na atmosfera. Um espírito demoníaco emerge, chocando a todos, e uma garota estranha que parece reconhecer Kamito aparece. Ela diz a ele que este não é o verdadeiro ele, e que ela o ajudará a lembrar quem ele é. Kamito imediatamente se pergunta se isso foi responsável pelo incidente com o espírito da água mais cedo. Alice diz que ela vai lidar com isso, mas Kamito se oferece para lutar em vez disso, enquanto incita Alice a lhe dizer que ele nem sabe como lidar com esse espírito contratado corretamente. Nesse momento, Claire interrompe e diz que eles deveriam deixar isso com ela. Enquanto ela avança em direção ao monstro, Kamito pergunta se ela não está tentando fazer o que ele está pensando, tentando formar um contrato com o espírito demoníaco. Ele tenta convencê-la do contrário, dizendo que ela não será capaz de lidar com isso. No entanto, ela diz ao seu eu fraco, que não consegue nem mesmo liberar um poderoso Wa, que tem que deixá-la em paz e diz que precisa ficar mais forte a todo custo. Ela imediatamente avança em direção ao monstro e enquanto Alice tenta detê-la com seus poderes, Claire resiste. Ela lança múltiplos ataques ao espírito demoníaco, deixando Kamito pensando que ela perdeu a noção de tudo. Logo, ela lança uma bola de fogo escaldante nele, e quando pensa que o dominou, o monstro diz: "Fim", a sobrepuja, deixando-a fraca. Kamito dá um passo à frente e diz a Alice para deixar isso com ele, dizendo que tem que proteger aquele idiota teimoso. Ele então começa a correr em direção à luta, surpreendendo as outras garotas porque elas não conseguem acreditar que um fraco como ele pode fazer algo. Enquanto isso, o monstro se aproxima de Claire em sua fraqueza, mas ela começa a se motivar com frases inspiradoras. O espírito demoníaco tenta entrar lá, mas Scarlet aparece imediatamente e avança em direção ao monstro como se estivesse cheia de citações motivacionais apenas para ser destruída, chocando Claire. Ela começa a chorar enquanto se culpa por não ter ouvido Kamito ou não teria perdido seu espírito contratual. Kamito se aproxima e imediatamente ativa o poder de seu espírito contratado. Enquanto isso, ele pede desculpas a Ressia, seu antigo espírito contratado, já que tem que abandoná-la por agora. E então ele lança um ataque, lembrando a si mesmo que é o mais forte dançarino de lâminas, ninguém menos que Ren Ashbel. Ele então derrota o monstro com um único golpe. Após isso, Claire se sente muito mal por sua perda e culpa Kamito, dizendo que ele poderia ter intervindo antes se fosse tão forte, e ele se desculpa. Ela chora amargamente, dizendo que isso não teria acontecido se ela fosse mais forte. Mas enquanto Kamito tenta consolá-la, ele desmaia devido à exaustão de usar o espírito contratado. Mais tarde, Kamito acorda de um sonho estranho de quando ele era uma espécie de escravo em uma prisão, e durante esse período, ele formou um contrato com uma garota. Enquanto pensa no grande custo que o poder do espírito contratado teve sobre ele, ele de repente vê um volume debaixo do lençol e imediatamente verifica se é seu foguete se preparando para lançar. Mas ele chocantemente encontra uma pequena garota sem censura. Ela se apresenta como Est, e Kamito pergunta por que ela está em sua cama, ao que ela responde que só quer fazê-lo feliz dando-lhe um gok-gok. Ela começa a chamá-lo de mestre e diz que quer ser punida, surpreendendo Kamito porque esta é a vez que ele esteve mais perto de transar. Ele pergunta o que é esse negócio de mestre que ela está chamando e diz que ela pode simplesmente chamá-lo pelo nome. Ele nota as meias até a coxa dela e pergunta por que ela está usando apenas isso, mas ela interpreta mal como se ele quisesse vê-la sem nada. Nesse momento, Kamito ouve as outras garotas se aproximando do seu quarto e diz a Est para se esconder rapidamente. Ela volta para a posição de gok-gok e Kamito finge estar sozinho quando Rinslet e sua assistente entram. Eles começam a conversar e Rinslet de repente pergunta por que ele ainda está sentado como um espectador desempregado de recapitulação de anime. Ele concorda que não deveria estar ali o dia todo e diz que precisa tomar banho, então talvez elas queiram desculpá-lo. No entanto, o volume sob o lençol de sua cama de repente se move e as duas mulheres se perguntam o que é aquilo. A assistente de Rinslet sussurra para ela, ouvindo que poderia ser a habitual ereção matinal dos homens.
Enquanto isso, Rinslet, duvidando que sua carne seja tão grande, de repente remove os lençóis e encontra uma garota suspeita lá. Ele tenta explicar, mas ela fica com raiva e invoca seu espírito lobo para atacar, apenas para Ash domá-lo mais rápido do que você pode pegar uma garota. Ela diz a Fenrir para recuar diante da espada sagrada, o Isekai, o Senhor Demônio, surpreendendo Kamito. Ele fica curioso e pergunta se ela é um espírito, ao que ela responde que é seu espírito contratado. Enquanto isso, Claire, ainda se sentindo péssima por sua derrota, lembra-se da conversa que ouviu as duas garotas tendo no outro dia e decide que precisa seguir em frente, então ela se levanta imediatamente. No dia seguinte, enquanto Kamito e Ash caminham pela escola, ele diz a ela o quanto está surpreso por ela ser um espírito de um mundo diferente. Ele se desculpa por não poder enviá-la de volta, já que não consegue se conectar adequadamente ao Astral Zero. Mas Ash diz a ele que é melhor do que ficar presa na espada, pois agora tem a chance de aproveitar este mundo novamente após 1000 anos. Enquanto continuam conversando, algumas garotas começam a fofocar sobre eles. E então, eles aparecem do nada com sua espada apontada para o pescoço dele, acusando-o de ir atrás de meninas pequenas, mas Ash instantaneamente dobra sua espada como um brinquedo, chocando-a. Kamito diz a ela que Ash é sua contratada, e alguns momentos depois, ele lhes pede desculpas por tratá-lo como lixo desde que ele chegou à escola, tudo porque ele é um homem. Ela então reconhece que ele parecia legal quando lutou contra o espírito demoníaco. Depois, Kamito pergunta sobre Claire, e Elisa informa que uma cerimônia de contrato está acontecendo hoje para espíritos militares, e eles estão aceitando voluntários dos estudantes da academia. Ela acrescenta que eles têm um espírito poderoso lá para contrato chamado Glazia Labolas, então há muitos candidatos. Ao ouvir isso, Kamito pergunta como eles decidirão quem fará o contrato, e Elisa responde que é com uma dança de lâminas. Kamito raciocina que essa é uma missão de Alto Isekai para Claire, já que ela atualmente não tem um espírito contratado, e ele se dirige imediatamente para o local. Enquanto isso, Claire também se dirige ao local, pensando em como precisa ficar mais forte. Uma garota estranha aparece com um capuz e agradece por ter despertado Kamito. Claire se pergunta quem ela é, mas a garota de repente oferece a ela um contrato de espírito, perguntando se ela realmente quer poder. Claire aceita imediatamente e forma um contrato com o que a garota chama de Espírito Louco, Gespenst. O torneio começa e Claire começa a lutar contra um Transformer de baixo custo controlado por duas garotas. O Transformador a atinge tanto que ela começa a duvidar de sua existência, considerando-se mais fraca do que um osso em um combate de palmas. No entanto, ela permanece determinada a ganhar o espírito militar do contrato, para poder ver sua irmã novamente. Mas a determinação dela não resolve nada porque o Transformer continua a bater nela com força. As duas oponentes a chamam de idiota por pensar que pode vencer sem ter um espírito de contrato. Elas dizem que ela é estúpida como a irmã e aconselham-na a desistir ou pode acabar morrendo. Ela fica irritada e se lembra do contrato espiritual que recebeu da garota estranha com um capuz. Ela imediatamente ativa o poder e uma energia sombria preenche a atmosfera, liberando uma fera negra louca do Hades. Kamito e Ash chegam naquele momento e ficam chocados ao ver que a energia negra está fazendo os monstros enlouquecerem ao inalar a matéria escura. O público fica assustado e começa a sair da arena imediatamente. Vendo isso, Ash identifica o espírito do contrato como um espírito frenético, um espírito que possui outros espíritos e os faz enlouquecer. Ela acrescenta que, embora não seja um espírito muito poderoso, suas vítimas perdem a capacidade de raciocinar e teriam que lutar até deixarem de existir. Observando a besta negra, Kamito suspeita que seja Scarlet e este confirma dizendo que Scarlet é um espírito forte e não poderia ter desaparecido daquela forma, por causa do que o espírito demoníaco fez. No entanto, parece que temporariamente perdeu a capacidade de se manifestar. Este finalmente revela que se permanecer nesse estado por um tempo, é apenas uma questão de tempo até deixar de existir. Ao ouvir isso, Kamito pede a Este que lhe empreste seus poderes, mas ela diz que ele é livre para usá-la como quiser, já que ela é seu espírito contratado. Ele imediatamente invoca sua espada lendária e avança em direção à besta negra. Ele desvia do ataque e se aproxima de Claire, então ele pergunta o que diabos ela pensa que está fazendo. Ele pergunta se é esse tipo de poder que ela quer e se é para isso que sua chama deveria servir. Mas ela manda ele calar a boca nojenta porque ele não sabe o quanto ela foi humilhada e desprezada por ser a irmã da Rainha da Calamidade. No entanto, Kamito imediatamente derruba suas barreiras ao dizer que ela não está sozinha e que ele está ali com ela. Ela tenta afastá-lo batendo nele com seu chicote, mas ele se aproxima para acariciar sua cabeça, dizendo que ama como sua chama brilha intensamente e que quer protegê-la. Ele acrescenta que, se é poder que ela precisa, ele será seu espírito contratado. Enquanto isso, a besta negra não está interessada em ataques de amor inúteis, mas Kamito a bloqueia com sua espada. Ele então chama a besta negra de Scarlet e pergunta se ela esqueceu seu mestre. Claire fica chocada e Kamito explica que Scarlet ainda está viva, mas perdeu temporariamente seus poderes. Percebendo isso, Claire decide assumir a responsabilidade. Ela avança e lança uma bola de fogo que atinge seu emblema de contrato espiritual, tendo um efeito na besta negra. Ela imediatamente diz a Kamito para atacar e ele avança em direção a ela antes de desferir um golpe final que o derrota.
Scarlet retorna para Claire e ela pede desculpas a ela. Enquanto isso, Kamito se aproxima dela e pergunta onde ela conseguiu o espírito frenético. Mas antes que ela possa falar, a garota aparece. Kamito a reconhece instantaneamente como Reisha. E enquanto ele olha surpreso, ela invoca seu espírito frenético e o direciona para a câmara que contém o espírito militar. Nesse momento, Claire revela que foi ela quem lhe deu o espírito frenético, chocando-o. A câmara desce para a arena e Kamito pergunta a Hestia por que ela está fazendo tudo isso. Ela lhe diz que é porque ele queria, chocando-o. Ela se despede e começa a voar enquanto lhe diz que esteve esperando por 3 anos. Kamito se culpa, pois a razão pela qual ela se tornou outra coisa é porque ele tentou realizar um desejo proibido. Ele se pergunta se isso é seu castigo, e ao notar que ele está distraído, Claire rapidamente o puxa enquanto um novo monstro começa a atacar. Ela o leva para um canto e pergunta se ele tem desejo de morrer. Ela diz que, como nenhum reforço virá em breve, eles precisam lidar com a situação sozinhos. Ela então pergunta quem é a garota para ele, ao que ele responde que ela costumava ser seu espírito contratado, mas é culpa dele que ela tenha se tornado assim. Ela diz para ele parar com isso, e fala que, já que ele prometeu ser o espírito contratado dela, ele tem que assumir a responsabilidade por isso agora mesmo. No entanto, o irmão ainda não está sentindo o momento porque está preocupado com Hestia, e Claire decide acordá-lo colocando sua saliva na boca dele, surpreendendo-o. Em seguida, eles correm para a cena da luta, e Claire diz a Kamito que ele deve derrotar aquela coisa enquanto ela dá suporte, já que não pode fazer muito, considerando que Scarlet está fraca. Kamito assume a liderança, e ao se aproximar do monstro, decide mostrar a Claire a dança da lâmina de Ren Ashbel. Então ele faz um salto no ar. Ao ver a técnica de luta dele, Claire imediatamente se lembra de Ren Ashbel. Kamito consegue apunhalar o olho do monstro, mas se distrai com o espírito frenético que escorre, o que o coloca em uma zona perigosa. No entanto, Claire rapidamente solta seu chicote, impedindo o monstro de atingi-lo. Em seguida, Kamito lança outro ataque semelhante à técnica de Ren Ashbel e finalmente derrota o monstro com um único golpe. Ele desaba imediatamente e Claire vai atendê-lo. Enquanto isso, um cara de cabelo vermelho estava assistindo a luta e se vira para ir embora. Ele acorda na manhã seguinte e encontra Este debaixo do seu lençol novamente. Enquanto ele se pergunta por que ela está aqui, Claire aparece de repente e ao ver isso, imediatamente invoca seu chicote para amarrar o perdedor depravado. As outras garotas logo aparecem e se juntam a Claire para puni-lo. Enquanto isso, fora da cidade, uma garota chega em uma carruagem, animada por finalmente ter encontrado Ren Ashbel. A cena corta para alguns anos atrás, quando essa garota em particular estava lutando contra um monstro. Não importava o quanto ela tentasse derrotá-lo com seus poderes, o monstro a dominava e quase a... Mas o jovem Kamito de repente pulou para salvá-la. Ela o agradeceu por salvá-la, mas ficou chocada ao vê-lo segurando a espada de Ren Ashbel. Ela imediatamente percebeu e perguntou como diabos Ren Ashbel era um menino. Ele ficou sem palavras e perguntou a Hestia o que deveria dizer, e ela respondeu que já tinha dito para ele continuar se vestindo como uma mulher mesmo fora da arena de batalha. Ele disse a ela que nunca esperava que alguém estivesse na floresta a essa hora. Hestia então o acusou de pular impulsivamente para salvar a garota sem considerar as consequências. A garota não podia acreditar que o famoso Ren Ashbel era na verdade um menino. O jovem Kamito implorou para que ela mantivesse isso em segredo, e ela concordou, já que ele salvou sua vida. Ele agradeceu a ela, mas ela perguntou se ele não estava confiando em alguém que acabara de conhecer. No entanto, ele respondeu que ela não parecia alguém que pudesse dedurar. Em seguida, ele a carregou nas costas enquanto voltavam para a cidade e ela perguntou por que ele sempre se vestia como uma garota, ao que ele respondeu que era porque tinha um desejo que precisava realizar. Mais tarde, enquanto se separavam, ela pediu seu nome verdadeiro e ele se apresentou como Kamito. Ela então perguntou a ele se eles se encontrariam novamente, e ele a assegurou que teriam a dança das lâminas, o que a garota seguiu com uma promessa de dedinho. De volta ao presente, a garota chega da academia e tudo o que o bobo consegue pensar é em um garoto, nem mesmo em seus estudos. Enquanto isso, no quarto de Claire, Kamito se recupera completamente e, ao tentar se levantar da cama para continuar sua rotina normal, ele coincidentemente agarra os sacos de leite macios de estação. Ele rapidamente remove suas mãos profanas, mas ela fica surpresa, perguntando se ele não gosta de agarrar e apertar. Ele pergunta por que ela está na cama dele sem roupas, e Este ousadamente se inclina para beijá-lo, fazendo-o travar por um momento. Ele pergunta se foi ela quem fez isso, fazendo com que ela se defendesse dizendo que viu ele beijando Claire. Ela acrescenta que beijar é uma maneira adequada de selar um contrato espiritual, então é um direito dela como espírito contratado dele. Ela tenta beijá-lo novamente, mas Claire aparece naquele momento e fica furiosa por ele estar fazendo algo tão desprezível com seu espírito da espada. Ela convoca Scarlet imediatamente e ordena que ela mostre a ele como é estar no Hades. No dia seguinte, enquanto a turma se prepara para as batalhas em equipe, o professor informa que o desempenho deles afetará suas classificações e, por fim, apenas as 3 melhores equipes poderão participar da Dança das Lâminas, que ocorrerá em 2 meses. Kamito diz à professora que é bastante injusto ter uma equipe de 5 lutando contra sua equipe de 2, mas ela responde que não dá a mínima para a equipe dele, pois não é culpa dela. Ela acrescenta que eles não podem participar da Blade Dance de qualquer forma, sem 5 pessoas na equipe dele, e pergunta o que eles planejam fazer. Claire se gaba de que ela e seu espírito escravo sozinhos podem lidar com todas as equipes, mas que conseguirão membros de qualquer maneira.
No entanto, apesar de toda a conversa, eles perdem uma partida, diminuindo suas classificações e fazendo Claire se sentir como uma faladora vazia. Durante a luta, mais cedo, depois que perderam, a professora explicou que a vantagem do oponente era o trabalho em equipe, que Kamito e Claire claramente não tinham. Ela insistiu que eles encontrassem outros companheiros de equipe. E enquanto ela se afastava, de repente se virou para Kamito e disse que ele luta como se estivesse sozinho, o que o deixou pensativo. Claire percebe isso e pergunta se ele está pensando em seu antigo espírito contratado, e ela garante que está ali para ouvir sempre que ele quiser falar sobre isso. Nesse momento, Winslet aparece com sua assistente e finge não estar preocupada com eles, mas Kamito convida ela e sua subordinada para a mesa. Eles começam a falar sobre uma nova aluna transferida, que é conhecida por ser de uma família prestigiada. Eles então acrescentam que ela é uma usuária de espírito sagrado, surpreendendo Kamito, mas isso não é tudo. Ela também tem canhões poderosos no peito. Alguns momentos depois, Winslet pergunta se eles conseguiram reunir membros, e Claire responde que estão tendo dificuldades em encontrar membros adequados. Winslet também responde que não consegue encontrar indivíduos no mesmo nível que ela. Ambas então se perguntam se algum dia encontrarão alguém muito forte, e Claire afirma que talvez peça ajuda à nova aluna transferida. No entanto, Winslet responde que quem sabe, pois pode haver alguém bem na frente dela. Ao ouvir isso, Kamito percebe o plano dela e se levanta para sussurrar no ouvido de Claire que ela poderia considerar ter Winslet na equipe, mas Claire recusa, dizendo que Winslet é muito ruim em trabalho em equipe. No entanto, após algumas tentativas de persuasão, Claire decide perguntar a Winslet se ela quer estar na equipe deles, mas a idiota arrogante imediatamente inverte a pergunta, perguntando se Claire vai se juntar à equipe dela. Isso se transforma em uma discussão sobre quem se junta a qual equipe, o que faz Kamito se perguntar o que eles estão pensando, porque não importa quem se junta a qual equipe, é praticamente a mesma coisa. Alice aparece nesse momento e começa a agir de forma suspeita, o que faz outros alunos pensarem que ela se apaixonou por ele. Ela imediatamente esclarece que nunca se apaixonará por esse cabeça dura, pois só tem olhos para mulheres fortes como Renan Bell, mas apenas Kamito conhece a verdade. Ela então o convida para se juntar ao seu time, mas Claire rapidamente afirma que Kamito é seu espírito contratado. Pensando na dor de ser negligenciada pela irmã e por outros desde jovem, Kamito afirma que prefere ficar com ela. Ele agradece a Alice pela oferta e ela se afasta. No entanto, antes de sair de seu lado, ela de repente se vira para dizer que Greyworth quer vê-lo. Quando ele a encontra, Greyworth o apresenta a uma garota com seios tão grandes que podem dar a volta, a segunda princesa coroada do Império Ordésia, Princesa Fianna, chocando-o. Enquanto isso, Fianna percebe que ele não consegue se lembrar dela. Greyworth então diz a Kamito que quer que ele e sua equipe se tornem seus guarda-costas. Kamito não consegue entender por que alguém tão alto na hierarquia social decidiu se matricular na escola deles. Antes que ele possa pensar muito, seus instintos entram em ação e ele cai de joelhos. Fianna, no entanto, o dispensa, casualmente soltando a bomba de que ela é a rainha perdida. Greyworth intervém, explicando que depois que Rubia desapareceu há 4 anos, o Instituto do Ritual Divino tentou acalmar o temperamento do Rei Espírito do Fogo, nomeando uma nova princesa espiritual. Fianna era a escolhida, mas quando ela disse obrigada, mas não, foi expulsa da família real. Kamito tinha ouvido falar sobre seu desarmamento, mas os detalhes suculentos nunca chegaram ao público. Com essa revelação dramática fora do caminho, Kamito muda de assunto, perguntando sobre a missão de Greyworth para ele. Ela revela que é uma missão de classificação S, uma rara chance de aumentar o ranking da equipe dele. Ela diz que a missão deles é investigar estranhos terremotos na antiga cidade mineira de Gad, outrora famosa pelo minério espiritual. Mas Kamito fica surpreso, perguntando-se como uma simples verificação de tremores justifica uma classificação S. Freya entra nesse momento e explica tudo, dizendo que o culpado pode ser um espírito militar estratégico, uma arma tão devastadora que poderia apagar uma cidade do mapa. Esses caras maus foram trancados após a Grande Guerra por serem, bem, um pouco apocalípticos demais. Kamito pergunta se isso é a causa dos terremotos, mas Greyworth dá de ombros, dizendo que só uma investigação dirá. Fianna intervém, oferecendo-se para realizar um ritual de dança espiritual se os selos tiverem enfraquecido. Kamito decide que precisa discutir isso com Claire antes de assumir qualquer compromisso. Ao saírem, Freya faz uma provocação sobre o exame de transferência de Fianna, insinuando que ela trapaceou. Greyworth não nega, mas deixa passar, esperando que Fianna possa despertar novamente como elementalista. Antes que Freya possa pressionar mais, uma criatura de um olho só entra voando. Greyworth a captura, impassível, e anuncia casualmente que um convidado não convidado se infiltrou na cidade da academia. Enquanto isso, Kamito e Fianna passeiam pelos corredores, e ele pergunta de forma desajeitada se ela está bem com ele sendo seu guarda-costas. Ela admite que o solicitou especificamente. Antes que ele possa investigar isso, os estudantes começam a sussurrar sobre o hábito de Kamito de atrair a atenção feminina, como cartas de Pokémon. Fianna, claramente gostando das fofocas, se encosta nele e brinca que se transferiu por causa dele, fazendo o cérebro de Kamito dar um curto-circuito. Ele exige uma explicação, mas ela apenas sorri e o chama de Ring Ashbel, deixando-o atônito em silêncio. Antes que ele possa processar isso, Claire entra furiosa, reclamando sobre quanto tempo ele passou no escritório de Greyworth. Vê-los juntos aciona seu ciúme, e ela imediatamente chama Kamito de idiota sem vergonha. Ele tenta se explicar, mas Claire, como sempre, se recusa a ouvir. Fianna pergunta se ela é Claire Rouge, e Claire, instantaneamente desconfiada, exige saber por quê.
mas Fianna não responde, aumentando a tensão entre elas. Naquela noite, Claire resmunga sobre a falta de espaço com Est já lá. Camito se oferece para sair, mas Claire rejeita, perguntando quem vai cozinhar e limpar sem ele. Além disso, ela não quer que Alice ou Rinslet deem em cima dele onde quer que ele esteja. Fianna fica surpresa e pergunta sobre o relacionamento deles. Claire anuncia audaciosamente que Camito é seu espírito escravo, e que o ritual de contrato deles está completo. A expressão de Fianna escurece ao perceber que eles se beijaram. Camito, agora completamente perdido, se pergunta por que isso a incomoda tanto. Sem aviso, Fianna aponta para Claire e a desafia para um duelo, apostando que, se perder, ela sairá do quarto e dará aos pombinhos um pouco de privacidade. Claire hesita, mas é facilmente provocada quando Fianna questiona se ela tem medo de perder Camito. Então ela imediatamente convoca Scarlet, mas Fianna interrompe, chamando Claire de bruta que só conhece a violência. Claire protesta e Fianna comenta que a inteligência de Claire deve ser desperdiçada em seus pequenos balões. Claire vê vermelho e avança, mas Camito a segura. Fianna, satisfeita, anuncia que a batalha será uma competição culinária. A competição começa. Claire apresenta seu prato primeiro, que acaba sendo uma abominação de restos queimados. Ela insiste que tem um gosto melhor do que parece, mas Ash dá uma mordida e afirma categoricamente que tem gosto da carne grossa do ex dela. Claire protesta, lembrando a todos que Scarlet comeu sem reclamar, mas Camito lembra que espíritos de fogo não têm papilas gustativas. Então Fianna revela sua obra-prima, o ensopado branco especial da família real, que é inconfundivelmente vermelho. Claire questiona a segurança disso. Fianna, sorrindo docemente, insiste que experimentem. Claire dá uma mordida hesitante e desmaia prontamente como se tivesse acabado de provar cocô. Vários minutos depois, enquanto Camito toma banho, Fianna entra repentinamente no banheiro e implora para lavar suas costas. Ele fica envergonhado e tenta rejeitá-la, mas o perdedor apenas diz suavemente para ela parar, já que seu eu culto parece estar gostando também. Claire os ouve enquanto dorme e vem verificar, apenas para encontrá-los se comportando mal. O irmão tenta explicar, mas Claire, chocantemente, diz que quer se juntar também, surpreendendo-o. As duas garotas logo começam a esfregar suas costas enquanto ele, embaraçado, aproveita. Enquanto isso, o caos irrompe na academia. As facas estão abaixadas, restando apenas Alice contra um intruso misterioso. Este rapidamente vem informar Camito e eles vão imediatamente para a cena. Enquanto Alice luta ferozmente, logo é superada. E justo quando o golpe final está prestes a acontecer, o chicote flamejante de Claire intercepta, salvando-a. Camito corre até Alice, mas ela diz para ele não se meter. Naturalmente, Camito e Claire a ignoram. O intruso, impassível, reconhece Camito e zomba que não vai lutar com ele em seu estado enfraquecido. Ele levanta um documento selado roubado declarando sua missão completa. Claire tenta detê-lo, mas ele desvia facilmente de seu ataque. Alice então os avisa, esse cara está usando 2 espíritos elementais. Claire ataca, cortando uma árvore ao meio. O tronco caindo cria uma nuvem de poeira, obscurecendo a visão deles. Camito sente a presença do inimigo e avança, desviando por pouco de uma tentativa de golpe. Então, o impossível acontece. O intruso invoca um terceiro espírito elemental, chocando Camito, já que ninguém deveria ser capaz de controlar 3 espíritos ao mesmo tempo. O intruso sorri, citando o Senhor dos Demônios Salomão, que supostamente controlava 72 espíritos, mas Camito chama isso de mito. No entanto, o Ruivo declara que irá superar isso e se apresenta como Dio, sucessor do Senhor dos Demônios. Antes que Camito possa reagir, Claire lança uma bola de fogo, mas Dio a apaga casualmente com um quarto espírito, liberando uma densa cortina de fumaça. Ele consegue colocar sua adaga na garganta de Camito, mas hesita, dizendo que matá-lo agora seria inútil. Antes que ele possa terminar, Fianna lança um cristal nele, mas ele o corta no ar, desencadeando um flash ofuscante. Enfurecido, ele se volta para Fianna, que apesar de tremer, ordena que ele deixe seus amigos em paz. Dio, sem se impressionar, lança um afia elemental nela, e Fianna congela, incapaz de se mover. No entanto, Camito mergulha, desviando o ataque, mas leva um corte no ombro. Dio sorri, dizendo que ele caiu ao salvar um perdedor assim, e então desaparece na noite. Claire corre para o lado de Camito, e ambos se viram para encontrar Fianna inconsciente no chão. Fianna acorda assim que Camito entra na sala, então ela imediatamente pergunta como está o ombro dele. Ele minimiza, dizendo que está bem, mas ela ainda se desculpa por causar problemas, admitindo que estava com muito medo para agir. Camito ignora suas preocupações e agradece por ter jogado o minério espiritual aberto quando ele mais precisava. Enquanto ele se senta na cama dela com um pequeno sorriso, ela se vira, perguntando-se por que ele se importa, já que ela o abordou inicialmente com suas próprias motivações. Ele informa que, embora os cavaleiros estejam investigando o incidente, eles ainda precisam ir à cidade mineira. Antes que ele possa continuar, ela percebe a porta se abrindo e sugere que conversem em algum lugar onde Claire não possa escutar. Nesse momento, Claire entra abruptamente, exigindo saber sobre o que eles estão sussurrando. Camito suspira e diz para ela controlar sua imaginação fértil.
Mas Claire, sendo Claire, já está alcançando seu chicote. Antes que ela possa usá-lo, Kamito agarra Fiana e mergulha direto pela janela. Uma vez na floresta, ele pergunta como ela sabia que ele era Ren. Fiana dá pistas, cutucando sua memória até que a realização surge nele. Ele então pergunta por que ela se transferiu de escola, e ela admite que ouviu falar de um elementalista masculino, fez algumas investigações e percebeu que era a mesma pessoa que ela conheceu anos atrás. Enquanto eles se dirigem para o lago, ela explica que seu plano era chantageá-lo para formar uma equipe com ela, para que ela possa vencer a dança das lâminas, recuperar sua honra e calar seus críticos de uma vez por todas. De volta na academia, Rinslet encurrala Claire, anunciando que quer se juntar à missão delas. Claire levanta uma sobrancelha, questionando seu motivo. Rinslet afirma casualmente que não quer ficar longe de seu servo, e Claire imediatamente retruca, argumentando que Kamito é seu escravo, não o mordomo pessoal de Rinslet. Rinslet então faz uma oferta que Claire não pode recusar, dizendo que se Claire concordar, ela compartilhará o segredo definitivo para desenvolver tramas maiores sem implantes. Claire, de repente intrigada, aceita sem hesitar. No momento em que o acordo é selado, ela desajeitadamente pede a Rinslet para revelar o segredo, que Rinslet alegremente sussurra em seu ouvido. Enquanto isso, na floresta, Fiana pergunta a Kamito por que ele não está bravo com seu plano inicial de usá-lo. Ele simplesmente ri, e diz que é mais ou menos uma lixeira para todas as mulheres em sua vida. Antes que Fiana possa responder, Alice e 2 cavaleiros aparecem. Como esperado, Alice tira conclusões precipitadas e assume que eles estão lá fora envolvidos em algumas atividades extracurriculares. Fiana imediatamente se inclina no braço de Kamito e repousa a cabeça em seu ombro, confirmando de forma brincalhona os piores medos de Alice. Alice imediatamente brandiu sua espada, declarando que não permitirá tal comportamento escandaloso nos terrenos da escola. No entanto, um de seus cavaleiros suspira e diz para ela relaxar, revelando que Alice é sempre assim perto de Kamito. Alice relutantemente guarda sua espada e Kamito aproveita a oportunidade para perguntar por que eles estão ali. Alice explica que estão indo para Gad, tendo rastreado Dio até aquele local. Kamito oferece-se para unir forças, mas Alice recusa, afirmando que devem restaurar sua própria honra capturando-o eles mesmos. Quando chega a hora de partir para Gad, Kamito espera do lado de fora dos portões com Este, observando as garotas. Claire e Rinslet chegam primeiro, e Kamito imediatamente questiona por que Rinslet está acompanhando. Claire, esquivando-se da resposta real, vagamente diz que teve um bom motivo para deixar Rinslet se juntar. Kamito, confuso, se volta para Rinslet, que tenta contar tudo, mas Claire a silencia com um ameaçador estalo de seu chicote. Após uma breve despedida de Carol, Fiana chega, lutando com seu cavalo. Kamito intervém para ajudar, acalmando o cavalo como um velho amigo. Enquanto isso, Claire pergunta por que uma princesa como Fiana não consegue montar um cavalo, e Fiana responde que é habilidosa em montar outro tipo de cavalo. Claire retruca, dizendo que as tramas de Fiana são tão pesadas que a desequilibram sempre que monta. Mas Fiana rebate que a única razão pela qual Claire consegue montar corretamente é porque ela é construída como um irmão. Rinslet se apresenta a Fiana, e Claire rapidamente percebe a tensão sutil entre elas. Ao chegarem em Gade, encontram a cidade estranhamente deserta, parecendo uma cidade fantasma. Enquanto exploram as minas, Fiana nota um altar de pedra e deduz que uma cerimônia foi realizada recentemente ali. Ela explica que foi um ritual de libertação, mas como o altar é falso, provavelmente falhou. De repente, a caverna treme e eles trocam olhares, perguntando-se se Dio conseguiu libertar o espírito e correm para investigar. Eles chegam e encontram Alice já lutando contra Dio. Sem perder tempo, Kamito avança, mas Dio mal reage, liberando uma nuvem de gás venenoso. Os outros lutam, mas Dio permanece ileso, protegido por um espírito do vento. Alice rapidamente contra-ataca, convocando um redemoinho para dispersar o gás e empurrá-lo para trás. Dio retalia invocando uma construção elemental, mas Claire lança uma bola de fogo nele enquanto Kamito ataca de frente. Ele consegue quebrar a espada, mas Dio continua a invocar novas, fazendo Kamito questionar quantos espíritos ele está realmente controlando. Claire tenta prendê-lo com seu chicote, mas Dio lança um ataque de gelo em sua direção. Ela contra-ataca com uma bola de fogo, mas a explosão resultante a lança para longe. Kamito instintivamente se vira para verificar como ela está, dando a Dio uma abertura para atacar. Ele mal consegue bloquear a tempo. Enquanto eles lutam, Rinslet dispara uma flecha, mas Dio se protege com um espírito terrestre antes de prendê-la em pedra. Frustrado, Kamito corta a pedra, mas o uso excessivo de sua energia divina faz sua espada encolher para uma adaga. Dio ri zombeteiramente, chamando-o de fraco. Kamito range os dentes, argumentando que está fora do jogo há 3 anos e ainda está voltando à forma. Dio descarta suas desculpas e decide demonstrar exatamente por que Kamito é fraco, fazendo um movimento sujo e lançando um enorme feixe de energia diretamente nas garotas. Kamito avança a tempo, interceptando o golpe antes que atinja as garotas. O impacto, no entanto, as dispersa em direções diferentes. Enquanto ele se levanta, ele pede a Fiana para se esconder, mas Dio o zomba, chamando-o de fraco por proteger constantemente seus amigos. Declarando que vai acabar com tudo, Dio invoca seu espírito mais forte, afirmando que foi dado a ele por Resha. Antes que ele possa agir, Fiana aparece e exige que ele pare, mas Dio debocha, perguntando se ela perdeu a cabeça.
Em vez de responder às provocações dele, ela começa a entoar um cântico e revela uma pedra escondida entre os seios. Jill tenta contra-atacar com sua própria explosão, mas ela falha, explodindo em seu rosto. No entanto, quando a poeira assenta, Jill não está em lugar nenhum. Kamito se volta para Fianna, questionando a natureza da pedra, e ela explica que é uma pedra de sangue, uma pedra espiritual especial infundida com o poder de um espírito de alto nível. Clary, no entanto, está mais preocupada com o motivo de Fianna ter fingido ter melões maiores, mesmo estando no mesmo grupo de WhatsApp das meninas planas. Fianna confessa que usou enchimento extra para guardar suas pedras e brinca que ouviu dizer que os homens preferem monstros de leite maiores. Kamito, divertido, comenta que alguns homens preferem menores, dando a Clary um momento de esperança antes de afirmar casualmente que ele não discrimina todos os tipos de tamanhos. Ele ama todos. Fianna de repente desmaia, revelando que a pedra de sangue era para ser sua carta na manga para a dança das lâminas. Kamito pergunta por que ela a carrega, e ela admite que perdeu seu espírito contratado há 4 anos após um incidente que custou seu status como princesa espiritual, e levou a seu deserdamento pela família real. Ela também confessa ter usado a pedra durante seus exames para parecer que controlava espíritos. Quando Clary exige saber por que ela estava tão desesperada para entrar na escola que recorreu à enganação, Fianna revela que seu verdadeiro objetivo é vencer a Blade Dance para ter seu desejo concedido e recuperar seus poderes. Clary questiona por que ela escolheu o time deles, que está lutando, quando poderia ter se juntado a um mais forte, e Fianna explica que, dado o status de Kamito como elementalista masculino e a linhagem de Clary como irmã da Rainha da Calamidade, adicionar uma rainha perdida ao grupo faz sentido, já que todos são excluídos. Ela hesitante pergunta se ainda a permitirão fazer parte do time agora que sabem seu segredo, e Kamito a tranquiliza, afirmando que amigos não abandonam amigos. Nesse momento, a caverna treme e Kamito especula que Jill pode ter liberado o espírito, mas Fianna argumenta que ele não poderia ter feito isso, pois não conhece a localização do altar verdadeiro. Clary lembra que Jill tem os documentos do selo roubados que poderiam guiá-lo até o altar, mas Alice tranquiliza dizendo que o texto está codificado, tornando impossível para ele decifrar. Quando Kamito verifica Alice, ela admite que o veneno paralisou suas pernas. Rinsley também está incapaz de lutar, restando apenas Kamito, Clary e Fianna. Kamito então pergunta a Fianna se ela pode realizar uma dança espiritual sem um espírito contratado, e ela confirma que pode. E este revela que sabe a localização do santuário, já que esteve aqui muitas vezes no passado quando estava selada na espada. Ela então se oferece para guiá-los até lá. Enquanto isso, Jill se encontra com Hestia, que o assegura de que em breve encontrará o verdadeiro santuário. Impaciente, ele exige que ela o leve até lá, insistindo que deve fazer Kamito pagar por insultar o Senhor dos Demônios. Hestia, no entanto, o avisa que ele não pode derrotar Kamito, pois ele é o verdadeiro Senhor dos Demônios. No fundo das minas, Kamito e as garotas localizam o santuário. Graças a Established, Claire observa entalhes elementais na porta, notando que um foi riscado. Este identifica-o como Renastal, uma existência que foi apagada da história. Antes que Kamito possa perguntar mais, a porta se abre. Lá dentro, ele pergunta se é aqui que Fianna deve realizar sua dança, e ela confirma que sim, mas que deve se purificar primeiro. Clary, tendo esgotado grande parte de seu poder divino, decide se juntar a ela no banho. Quando Kamito pergunta o que deve fazer, elas dizem para ele esperar do lado de fora e ficar de guarda. Enquanto se banham, Claire pergunta a Fianna se permitir que sua paixão toque seus seios poderia ajudar a aumentar o tamanho, e Fianna ri, chamando-a de idiota sem educação por acreditar em tal mito. Ela explica que o crescimento acontece naturalmente com a maturidade, mas Claire permanece desconfiada e começa a apalpar Fianna para verificar sua afirmação. Lá fora, Este pergunta a Kamito se ele está animado com o som das garotas tomando banho. Ignorando-a, Kamito se concentra em decifrar a estratégia de Jill. De repente, ele sente a presença de Jill. Este se transforma em sua forma de espada, permitindo que Kamito enfrente Jill imediatamente. Enquanto eles lutam, Kamito percebe que Jill se move de uma maneira familiar, da mesma forma que ele foi treinado no instituto. Jill declara-se o primeiro experimento bem-sucedido em reviver o Senhor dos Demônios. Kamito o descarta como um fracasso, deixando Jill confuso. Kamito explica que Jill não controla verdadeiramente os espíritos. Eles estão apenas selados dentro dele e só podem ser usados uma vez. Jill, enfurecido, insiste em provar seu valor derrotando Kamito. Durante a luta, Kamito desvia de um ataque, mas é brevemente distraído quando sua espada muda de cor. Aproveitando a oportunidade, Jill apunhala ao lado de Kamito. Segurando uma pedra de sangue, ele se gaba de que é a fonte de seu poder. Antes que ele possa aproveitar a vantagem, Claire intervém, usando seu chicote para puxar seu braço para trás, enquanto Fianna começa sua dança espiritual. Enquanto ela dança, o corpo de Jill começa a distorcer. Kamito explica que, como Jill abriga espíritos dentro de seu corpo, a dança de Fianna está os perturbando. Quando ela conclui, Jill desaba. Hestia desce, levando Kamito a exigir uma explicação para sua presença. Ela afirma calmamente que sua missão é libertar o espírito selado dentro da caverna. Jill, recuperando suas forças, implora a Hestia por mais espíritos.
Ela responde transformando-se em sua lâmina, testando se isso fará Kamito despertar. Consumido pelo desespero, Dio libera uma explosão de energia sombria em direção a Fiana. Kamito a protege, recebendo o golpe ele mesmo. Lutando contra os efeitos da explosão, ele sente a crescente aflição de Fiana. Em um esforço final para protegê-lo, ela invoca com sucesso seu espírito noturno. Junto com Clary, elas desferem o golpe final em Dio. Algum tempo depois, Kamito acorda em sua cama, contemplando as intenções de Restia. De repente, ele sente movimento debaixo de seu cobertor. Levantando, ele encontra Fiana, que explica que estava transferindo poder espiritual para ele. Ele diz que não é necessário e pergunta se ela vai voltar para o Instituto. Ela balança a cabeça, revelando que ainda tem mais um desejo a cumprir. Antes que ele possa reagir, ela beija sua bochecha. Momentos depois, Claire entra e, ao vê-los juntos, imediatamente tenta puni-los. Era uma vez, a pequena Alice estava assistindo a uma competição de dança de lâminas, olhos fixos no campo de batalha, enquanto sua irmã enfrentava um garoto chamado Rin. Não foi muito uma luta, no entanto, porque Rin derrotou sua irmã como um profissional experiente. Em vez de ficar brava ou ressentida com isso, Alice se viu discretamente obcecada por Rin. Avançando para o presente, Kamito acorda e faz sua verificação rotineira de paranoia, levantando os lençóis para garantir que nenhuma garota tenha se esgueirado para sua cama sem uma proteção de enredo. Para seu total alívio, o caminho está livre hoje. Mas então, ele ouve vozes vindo da cozinha. Acontece que Claire e Fiana estão ocupadas preparando chocolates para o Festival de Valência. Parece inocente o suficiente, exceto que Fiana está claramente jogando no modo difícil, adicionando alguns ingredientes afrodisíacos como se estivesse criando uma poção do amor. Ela planeja dar a Kamito o chocolate encantado para que ele possa enlouquecer e se tornar completamente o senhor demônio do quarto. Kamito entra pegando-as no meio da operação e pergunta casualmente para quem estão fazendo chocolates, já que a escola delas não permite meninos. Claire tenta disfarçar, alegando que é para suas amigas, mas Kamito tem dificuldade em acreditar que ela tenha amigas, já que ele não sabe quem é mais solitário entre você e ela. Antes que ele possa insistir mais, ela empurra um pouco de carvão na cara dele, chamando de biscoitos, mas ele definitivamente não vai comer isso. Enquanto isso, Freya se encontra com Greyworth para um pouco de chá e conspiração, discutindo sobre Kamito e sua equipe incompleta e suspeita. Freya quer saber os detalhes, mas Greyworth a trata com um NDA corporativo, mal dizendo uma palavra antes de mudar de assunto. Ela então solta uma pequena bomba, dizendo que Velsaria está prestes a voltar. Mudando de assunto, ela pede a Freya seu relatório de segurança. Aparentemente, alguns comerciantes suspeitos infiltraram-se na academia, tentando enganar os estudantes para que comprem selos espirituais amaldiçoados só porque a dança das lâminas está se aproximando. Greyworth, sem se impressionar, imediatamente ordena segurança mais rigorosa. De volta à ação, Kamito entra em uma luta de treino para subir de nível. Ele, Claire e Fiana se esforçam e conseguem derrotar seus oponentes. Fiana, sendo a incentivadora da equipe, sugere que eles almocem para comemorar. Mas antes que eles possam sair, seus oponentes ressentidos, ainda segurando derrotas, tentam criar confusão. No entanto, Rinslet aparece e os afugenta como uma mãe irritada, expulsando crianças do seu gramado. Então, em uma reviravolta surpreendente, ela convida o grupo de Kamito para almoçar. Todos hesitam no início, mas quando ela esclarece que é apenas uma refeição casual e não algum ritual nobre estranho, eles cedem. Antes do almoço, Kamito tem que assistir a uma aula extra. Ele encontra Alice profundamente concentrada nos estudos, lendo com a intensidade de alguém tentando memorizar toda a biblioteca. Quando ele se aproxima, ela se assusta, desembainha sua espada e quase entra em modo de batalha total contra ele. Ele rapidamente explica que está ali apenas para a aula, não para um duelo. Alice, percebendo que exagerou, pede desculpas de forma desajeitada. Kamito dá uma espiada no método de estudo dela. Acontece que ela está complicando as coisas mais do que o necessário. Ele compartilha algumas dicas, simplificando tudo, e ela imediatamente entende. Impressionada, ela pergunta se ele pode ajudá-la novamente mais tarde. Ele concorda e diz para ela encontrá-lo no jardim às 5 horas, mas somente depois que ele terminar outros compromissos. Durante a aula, Alice menciona casualmente que alguns vendedores clandestinos estão vendendo selos de espíritos amaldiçoados por toda a academia. Kamito mentalmente observa que isso pode ser um problema para o futuro dele. Após a aula, Kamito e sua equipe começam a ir para o restaurante quando notam Claire parada do lado de fora de uma joalheria, olhando para algo. Ele pergunta o que está acontecendo, mas ela o ignora e se afasta. Kamito, no entanto, nota um pingente em forma de gato, suspeitando que ela estava olhando para isso. Enquanto isso, Rinslet junta tudo e revela que pode ser por causa do aniversário de Claire amanhã, mas diz que só se lembra porque é no mesmo dia do Festival de Valentia. Finalmente, eles chegam ao restaurante e este imediatamente pergunta se pode pedir o que quiser, lembrando Kamito da promessa que ele havia feito a ela. Então, ele dá a ela o sinal verde. Enquanto isso, a garçonete parece ter se interessado por Claire, mas em vez de agir, decide esperar o momento perfeito. Alice se encontra com Kamito e sugere que estudem juntos. Kamito propõe a biblioteca, mas Alice tem outras ideias, sugerindo o quarto dela. Sem esperar por mais discussão, ela arrasta Kamito para sua casa. Depois desaparece em outro cômodo para se trocar, deixando-o sozinho na sala de estar. Enquanto ele distraidamente examina as fotos que ela tem em exibição, Alice retorna, agora vestida como uma empregada.
Ellis, mantendo a confiança de alguém que acredita estar fazendo um grande gesto romântico, explica que está retribuindo a ele por ajudar os cavaleiros, dizendo que, segundo suas amigas, os caras adoram quando as garotas se vestem de empregadas. Kamito, no entanto, rapidamente destrói suas expectativas ao dizer que ele nem assiste ao cenário de pornografia de empregada. Ao ouvir isso, Ellis fica completamente convencida de que ele deve ter algumas preferências ainda mais estranhas e o chama de perdedor nojento. Ela assume que ele não está impressionado porque quer que ela use algo ainda mais revelador. Então, ela rapidamente saca sua espada, pressiona-a contra o pescoço dele e exige saber o que ele realmente quer. Kamito, sabiamente priorizando sua sobrevivência, implora para ela apenas fazer o que faz de melhor. Então a idiota decide cozinhar em vez disso. No entanto, ela insiste em alimentá-lo pessoalmente porque, aparentemente, é assim que as empregadas servem seus mestres, e Kamito apenas concorda para evitar problemas. Mais tarde naquela noite, enquanto os dois estão sentados em um banco do lado de fora, Elise, agora mais calma, expressa seu alívio por ter que retribuir Kamito agora, e afirma que se sua colega de quarto estivesse por perto, as coisas teriam sido complicadas. Kamito, percebendo uma oportunidade para uma conversa, pergunta se a colega de quarto dela é assustadora, e Elise revela que sua colega de quarto é ninguém menos que Velséria, a ex-capitã dos cavaleiros, a quem ela geralmente chama de irmã. Ela acrescenta que não são irmãs de sangue, já que Velséria foi treinada para ser uma candidata a Numbers, mas depois de perder para Ren Ashbel há 3 anos, ela mudou. À medida que a conversa muda, Elise oferece a Kamito um lugar temporário na equipe dos cavaleiros até que os membros feridos se recuperem, prometendo recompensá-lo. Ele concorda, mas diz que quer ser recompensado antecipadamente. Enquanto isso, Claire está ocupada fazendo chocolate quando Kamito finalmente retorna. No momento em que ele entra pela porta, ela exige saber onde ele esteve. Quando ele diz que Elise o convidou para jantar como agradecimento, Claire fica imediatamente desconfiada. Ela o repreende por ter entrado no quarto de Elise, então decide que ele precisa compensar isso trabalhando para ela. Kamito, claramente despreocupado, casualmente solta a bomba, dizendo que também concordou em se juntar aos cavaleiros. Ele rapidamente se desculpa por decidir sem discutir com ela primeiro, mas é tarde demais, pois Claire de repente começa a chorar. Sentindo-se traída, ela o acusa de estar do lado de Elise, apesar de saber que ela e os cavaleiros não se dão bem. Sua raiva a domina, e ela o expulsa do quarto. Na manhã seguinte, eles reúnem os cavaleiros, anunciando que eles patrulharão a cidade para garantir que os estudantes se comportem durante o Festival de Valência. Kamito observa à distância, percebendo que a maioria dos cavaleiros ou zomba abertamente de Elise ou não presta atenção às suas instruções. Ele de repente entende por que liderá-los é um pesadelo. Assim que Elise tenta apresentar Kamito como o mais novo membro, a porta se abre e Velséria faz uma entrada triunfal, sentindo-se como o chefe final. Velséria não perde tempo em expor a dura verdade ao afirmar friamente que a fraqueza de Elise é a razão pela qual os cavaleiros se machucaram. Quando ela os chama de peões, Elise imediatamente rebate, argumentando que eles são mais do que isso. Velséria, impassível, se aproxima, mas Kamito se interpõe entre eles. Divertida, Velséria decide testar sua força, e com um único golpe de vento, abre um buraco bem no centro da sala, lançando todos os estudantes pelos ares. Depois que a poeira assenta, ela casualmente escolhe os 4 estudantes que conseguiram ficar de pé, declara o seu novo time e sai sem dizer mais nada. No entanto, antes de ela sair, esse cara acha que é um especialista em resolução de conflitos e a impede, exigindo que ela peça desculpas a eles, mas Velséria diz que isso não está no enredo da história. Depois, Kamito e Elise se reagrupam com os cavaleiros restantes e começam sua patrulha. Durante o almoço, Kamito vê Scarlet e a segue apenas para encontrar Claire esperando. Ela o cumprimenta com uma casualidade forçada, convidando-o para comer bolo, mas no momento em que ele menciona que está ajudando eles, seu humor azeda instantaneamente. Ela explode, furiosa por ele continuar passando tempo com pessoas que a trataram mal. Kamito tenta argumentar com ela, mas Claire se recusa a ouvir. Assim que Elise se aproxima, Claire perde a paciência, joga sua bolsa no chão e sai correndo. Enquanto ela foge, 2 figuras sombrias observam de longe, planejando seu próximo movimento contra ela. Antes que possam agir, a garçonete elfa de cabelos verdes que uma vez serviu Kamito e seus amigos no restaurante, aparece de repente, sorrindo como uma vilã, e oferece-lhes o poder para lutar contra Claire. Em seguida, Claire entra na floresta, frustrada porque Kamito escolheu eles em vez dela. Enquanto resmunga para si mesma, um elfo, o mesmo que anteriormente ofereceu poder aos estudantes, aparece diante dela. Enquanto isso, de volta à cidade, Kamito vagueia pelas ruas, perguntando-se para onde Claire foi. Elise caminha ao lado dele, agindo de forma estranha, quase como se estivessem em um encontro. Ela tenta andar à frente, quase sendo atropelada no processo. Instintivamente, Kamito agarra a mão dela e ela de repente fica nervosa, sua natureza de tsundere habitual surgindo. Sem entender, ele pergunta por que a mão dela está quente, e ela rapidamente o culpa por segurá-la. Ela então admite que é a primeira vez que um homem segura sua mão.
Em vez de soltar, Kamito continua segurando a mão dela enquanto caminham juntos. Eles passam por uma loja de vestidos e eles param, admirando um vestido exposto na vitrine. Kamito diz que ela ficaria bem nele, mas ela descarta a ideia. Observando-a, ele pergunta por que ela escolheu se tornar uma cavaleira. Ela revela que foi porque queria seguir os passos da irmã, vendo-a como uma figura nobre que sempre lutou pela justiça. No entanto, com o tempo, sua irmã mudou, ficando obcecada por poder. Kamito pergunta sobre o que causou a mudança, e eles explicam que isso aconteceu depois que ela perdeu para Ren durante a Dança das Lâminas há 4 anos. Determinada a provar que ser uma cavaleira significa defender a justiça, Elise quer participar da próxima Dança das Lâminas. Kamito então pergunta por que ela não odeia Ren por ser o catalisador por trás da transformação de sua irmã. Elise admite que a princípio ela a odiava, mas ao ver Ren lutar, ficou cativada por sua habilidade, observando que Ren empunhava sua espada como se estivesse lutando por outra pessoa, um ato que a fazia parecer verdadeiramente nobre. No fundo da floresta, a elfa prende Claire em uma teia, tentando hipnotizá-la para aceitar poder. Justo quando ela começa a fraquejar, pensamentos de Kamito passam por sua mente, dando-lhe força para resistir. Convocando Scarlet, ela queima a teia e se liberta. Claire revida, mas a elfa desaparece antes que ela possa desferir um golpe. Em vez disso, 2 garotas que a elfa havia abordado anteriormente aparecem diante dela. Pelo comportamento antinatural delas, Claire rapidamente percebe que elas sucumbiram à tentação do selo amaldiçoado. Uma das garotas de repente grita, seu corpo envolto em fumaça escura que sobe em espiral antes de se materializar em um espírito demoníaco. Imediatamente avança em direção a Claire. De volta à cidade, Kamito e Ellie saem de uma loja após comprar um presente para Claire. Enquanto conversam, uma explosão irrompe nas proximidades, enviando uma coluna de fumaça para o céu. Eles correm em direção à perturbação e chegam para encontrar um espírito devastando as ruas. Sem hesitar, Kamito saca sua espada e os dois avançam contra a entidade. Ellis ataca primeiro, mas o espírito desvia seu ataque e lança Kamito para longe. Ao levantar a cabeça, ele vê uma criança aterrorizada presa atrás do espírito. Sem pensar, ele avança. Sentindo o movimento, o espírito se vira e ataca. Mas Kamito alcança a criança a tempo, protegendo-a com seu corpo, mas ele é apunhalado no processo. Ellis corre para o lado dele, pegando a criança. Kamito insiste em lutar apesar do ferimento, argumentando que a brisa elemental dela é ineficaz contra o espírito. Sem outra escolha, Ellis lhe dá um impulso usando seu espírito do vento. Kamito avança contra a entidade, conseguindo rachar seu núcleo espelhado, mas a força resultante o empurra para trás. Justo quando o espírito se prepara para atacar novamente, Claire chega, seu chicote flamejante forçando-o a recuar. Kamito exige saber por que ela está ali, mas Claire diz que eles podem conversar depois de lidar com os espíritos. Só então ele percebe outro espírito perseguindo-a. Claire explica rapidamente que os mestres dos espíritos sucumbiram ao selo amaldiçoado, perdendo o controle sobre eles. Ellis recupera a compostura e se prepara para lutar ao lado de Claire. No entanto, antes que possam atacar, uma explosão massiva destrói metade dos espíritos e devasta a área ao redor. Kamito olha para cima, atônito, e vê a fortaleza silenciosa de Velsaria pairando ominosamente no ar. Enquanto ela desce, Kamito a confronta, repreendendo-a por usar imprudentemente seu elemental, colocando vidas inocentes em perigo. Velsaria permanece impassível, afirmando que apenas fez o que era necessário e descartando os danos colaterais. Ellis, horrorizada, questiona se ela realmente não se importa com pessoas inocentes. Velsaria friamente a acusa de ser fraca demais para cumprir seu dever como cavaleira. Quando ela se vira para sair, Kamito exige que ela peça desculpas a Ellis. Quando ela se recusa, ele tenta atacá-la, mas ela rapidamente o deixa inconsciente. Kamito acorda mais tarde, enfaixado e com dor. Claire entra no quarto, pedindo que ele fique quieto. Quando ele pergunta há quanto tempo está inconsciente, ela informa que ele dormiu por um dia inteiro. Em pânico, ele alcança o blazer e tira o presente que comprou para ela, explicando que usou o dinheiro que Ellis lhe pagou por ajudar os cavaleiros. Claire abre o pacote e encontra o colar que ela queria. Sentindo-se culpada, ela pede desculpas por seu ciúme de eles. Enquanto ela se inclina para beijá-lo, Fianna de repente bate na porta, provocando Kamito sobre mal ter se recuperado e já estar tentando seduzir uma donzela inocente. Fianna então informa que a primeira partida das eliminatórias da Dança das Lâminas foi anunciada. O time deles enfrentará o time de Velsaria. Motivado pela lembrança do que Velsaria disse a Ellis, Kamito declara que vai fazê-la pagar. Antes que ele se exalte demais, Fianna brinca e esmaga seus flutuadores saltitantes contra o rosto dele, para a irritação de Claire. Enquanto Kamito luta, Rinslet entra, afirmando ter a estratégia perfeita para derrubar a fortaleza de Velsaria. Kirill, ao lado dela, esclarece que Rinslet está aqui para pedir para se juntar ao time deles. Embora orgulhosa, Rinsley hesita em admitir. Kamito pergunta diretamente se ela quer se juntar e ela finalmente concorda. Claire, após pensar um pouco, consente, afirmando que desde que ajude a derrotar Velsaria, ela não tem objeções. Em outro lugar, Ellis está sentada em seu quarto, repreendendo-se por seu fracasso anterior. Claire chega, encorajando-a a tal dizer que a única maneira de se provar para sua irmã é derrotá-la na Dança das Lâminas. Ellis chama a disputa de suicida, mas Claire insiste que vencer e ter seu desejo realizado é tudo o que importa. Ela convida Ellis a se juntar ao time, explicando que Kamito ainda está ferido.
Alice inicialmente recusa, não querendo abandonar seu próprio time. No entanto, suas companheiras entram e dizem que ela tem uma chance melhor de vitória se lutar ao lado de Claire. Elas revelam que seus ferimentos não vão curar a tempo para a dança das lâminas, e a incentivam a participar em nome delas. Após alguma hesitação, Alice finalmente concorda. Naquela noite, Velsaria está do lado de fora quando o elfo de cabelo verde aparece diante dela. Ela friamente diz ao elfo para se afastar, mas o elfo apenas verifica o selo dentro do coração de Velsaria. Velsaria descarta a preocupação, afirmando que, enquanto estiver viva quando a dança das lâminas começar, nada mais importa. Em outro lugar no terreno da escola, Alice encontra Camito e pergunta sobre sua condição antes de lhe entregar um presente. Ele pergunta para que é, e ela responde que é um símbolo de agradecimento por ajudar os cavaleiros. Quando ela se vira para sair, Camito a tranquiliza dizendo que a equipe deles vencerá. Alice expressa a esperança de que a vitória provará à sua irmã que ela estava errada. Sem que eles saibam, Restial observa de uma árvore próxima, silenciosamente assistindo à troca. Os estudantes se reúnem no portal astral, ansiosos para assistir a partida entre o time de Velsaria e o time de Claire. Velsaria sorri com desdém, chamando Alice de tola por se juntar a Claire. Mas Alice retruca, determinada a derrotá-la e provar que ela está errada. Os sinos tocam e num instante elas são transportadas para Astral Zero, onde a batalha está prestes a começar. Ao chegarem, as garotas rapidamente elaboram uma estratégia para derrotar o time de Velsaria. Mas Velsaria, exalando pura arrogância, anuncia que quem irá enfrentá-la sozinho. Vestida em sua fortaleza silenciosa, ela imediatamente lança uma barragem de ataques. Rinslet reage rapidamente, derrubando cada explosão com facilidade, deixando sua equipe ilesa. Aproveitando um momento, ela dispara outra rodada de flechas, envolvendo Velsaria em gelo. A princípio, Velsaria zomba, até perceber que não pode se mover. Claire não perde um segundo e lança uma bola de fogo diretamente nela, com Alice apoiando-a com um golpe de vento. Mas, justo quando pensam que a batalha acabou, a fortaleza permanece intocada, Velsaria revida, avançando contra elas com força total. Antes que ela possa alcançá-las, Fianna invoca seu espírito noturno, bloqueando seu caminho. Velsaria tenta outro ataque, mas o chicote de Claire estala no ar, destruindo o canhão. Outra bola de fogo segue, e Alice amplifica o ataque levantando a fortaleza em um redemoinho. No entanto, apesar dos esforços incessantes, a fortaleza permanece firme, permitindo que Velsaria retome seu ataque rápido. As garotas revidam, mas nada penetra as defesas da fortaleza. Do portão astral, Camito observa a batalha e nota que Velsaria está chegando ao seu limite. Sua essência elemental consome uma enorme quantidade de energia divina, e é apenas uma questão de tempo até que ela quebre. Dentro do Astral Zero, Fianna começa a vacilar, sua energia se esgotando rapidamente. Alice, à beira de desistir, é despertada pelo lembrete de Claire sobre a promessa que fez aos amigos. Quando Velsaria ataca novamente, Claire convoca Scarlet, que habilmente redireciona os mísseis que se aproximam, criando uma abertura. Claire canaliza sua magia espiritual para superaquecer a perna da fortaleza, preparando Rinslet para um tiro perfeito. A flecha congelante atinge, e Claire segue com um inferno ardente. A mudança térmica extrema despedaça a fortaleza, derrubando Velsaria. Embora enfraquecida, Velsaria se levanta apenas para ser engolfada por um espírito sombrio sinistro. Seus olhos imediatamente ficam vidrados, revelando que ela perdeu o controle e o selo amaldiçoado em seu coração tomou conta. Enquanto isso, no escritório de Greyworth, Freya implora para que a luta seja interrompida, mas Greyworth recusa, intrigada com o desenrolar dos eventos. De volta a Astral Zero, uma Velsaria possuída aperta seu domínio no campo de batalha, imobilizando todas as garotas, exceto Alice, drenando seu poder divino. Camito, percebendo que estão em grave perigo, se prepara para intervir, mas Asti o lembra de que ele só pode usá-la como um elemental Waf. Enquanto isso, Alice luta contra o imenso poder de Velsaria. Claire a incentiva a fugir, mas Alice se recusa e ataca sua irmã mais uma vez. Quando ela acerta um golpe, sua energia de repente se esvai. Velsaria começou a absorver o poder dela também. Justo quando Alice se resigna ao seu destino, o ataque de Velsaria avança. Mas antes que acerte, Camito aparece e corta o braço dela com um movimento rápido. Ele liberta as garotas capturadas e assegura-lhes que cuidará do resto. Claire, furiosa com sua imprudência, repreende-o por lutar em seu estado enfraquecido. Indiferente, Camito insiste que tem assuntos inacabados com Velsaria e avança contra ela, atacando com força total. Alice observa admirada enquanto seus movimentos espelham os de Rain de 3 anos atrás. No entanto, Camito já está se aproximando de seu limite. E enquanto a fortaleza regenera seu membro cortado, o braço destacado se transforma em uma lança mortal. Claire grita para ele desviar, mas Fianna assume o comando, canalizando sua magia de cura e disparando-a em Camito. Seus ferimentos desaparecem instantaneamente, embora o esforço faça Fianna desmaiar. Agora revigoradas, as garotas se juntam a Camito em um ataque total, atacando Velsaria de todos os ângulos, não dando a ela espaço para se recuperar. Com o poder do vento de Alice impulsionando-o para a frente, Camito desferra o golpe final, perfurando a armadura de Velsaria. Ele promete salvá-la, e enquanto ela olha em seus olhos, a compreensão surge. Camito e Ren são a mesma pessoa. Aceitando a derrota, ela reconhece sua força, mas Camito a corrige. Não foi apenas ele, foi um esforço de equipe que a derrubou.
Em outro lugar, um elfo sombrio observa a batalha se desenrolar, e Belseria cai. O elfo zomba porque seu selo amaldiçoado foi quebrado. Impassível, ela reflete que Camito será seu próximo brinquedo se tiver a chance. Antes que ela possa planejar mais, Greyworth aparece. A elfa, assustada, é chamada pelo nome completo, Vivian Melosa, uma ex-aluna de Greyworth. O choque de Vivian é breve, sua expressão indecifrável. Greyworth, impassível, revela que reconheceu os selos amaldiçoados de experimentos passados. Vivian sorri, desdenhosa, e pergunta se ela arriscaria tudo por alguns alunos tolos, ao que Greyworth responde que faria qualquer coisa para protegê-los. Com um movimento de pulso, ela invoca um ataque espiritual devastador. Quando a poeira assenta, apenas as roupas ensanguentadas de Vivian permanecem. Antes de Greyworth partir, ela percebe Restia espreitando nas sombras. Restia, impassível, sussurra que não deixará Camito ser controlado tão facilmente antes de desaparecer na noite. Com a batalha terminada, Camito e as garotas se reúnem no quarto de Elis para comemorar, pois foram escolhidos para representar sua escola na Blade Dance. Enquanto risadas enchem o ar, Elis entra na sala, vestida com um vestido rosa. Camito pausa, lembrando que Belseria lhe havia confiado a tarefa de cuidar de sua irmã enquanto ela se recuperava. O selo amaldiçoado havia drenado a maior parte do poder divino de Belseria, deixando-a para passar por um tratamento de longo prazo. De volta ao presente, as garotas tentam dar bolo a Camito, embora todas insistam em fazer isso ao mesmo tempo, causando uma comoção divertida. Dias depois, enquanto a equipe está no portão astral, se preparando para outra jornada em Astralzero, Claire reflete sobre o quanto mudou desde que conheceu Camito. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sente grata. Fim. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!